Bom dia, dando início à aula de física, aula de número 14. Hoje o nosso assunto vai ser as polias e as engrenagens. Então, o que vem a ser isto? Isto é uma polia, né? Elas utilizam correias ou correntes para transmitir o movimento de um eixo para outro. Então, vamos analisar o caso em que duas polias de aros diferentes, uma maior, outra menor, são ligadas por uma correia de borracha dita inelástica, quer dizer, ela não se estica, e desprezando o escorregamento que ocasionalmente ocorre entre os corpos das polias e a correia. Então, as polias são de raio RA e RB. RA está aqui. Lembrando que o raio é a distância do centro da circunferência até a sua periferia, tá? Ou seja, é a metade do diâmetro. O diâmetro é essa medida aqui, ó, tá? O raio é a metade. Se não ocorrer escorregamento, a polia é inelástica, então todos os pontos da correia e da periferia das polias têm a mesma velocidade escalar, VA igual a VB. Então, esse aqui é o corpo A e esse aqui é o corpo B. Então, a velocidade linear ou escalar vai ser a mesma. A transmissão, então, por polias e correias, né? A transmissão do movimento. Note que se supusermos que a correia gira sem escorregar pelas polias, temos que a velocidade tangencial da polia 1 é igual à velocidade tangencial do ponto A, tá? Desse ponto aqui, ó. E a velocidade tangencial B é igual à velocidade tangencial da polia 2, nesse ponto aqui. Então, em toda a sua extensão, a velocidade vai ser a mesma. Se a correia não estica, a velocidade tangencial A é igual à velocidade tangencial B. É possível efetuar a transmissão de movimentos circulares entre duas rodas, dois discos ou duas polias, através de dois procedimentos básicos, encostando-os, como na figura 1, tá? A gente tem duas rodas aqui girando, ou duas engrenagens, né? Poderiam ser também, só que aí uma gira no sentido horário e a outra vai ter que girar no sentido anti-horário. Ou ligando-os por uma corrente, como na figura 2. Aqui está quase invisível, né? Mas tem uma corrente aqui ligando esses dois corpos. Em ambos os casos, costuma-se usar engrenagens cujos dentes se adaptem entre si quando em contato, ou se encaixam nos elos da corrente de ligação, para não haver deslizamento ou escorregamento. Embora na transmissão por contato haja inversão no sentido do movimento, o que não ocorre na transmissão por corrente ou correia. Em ambas as situações, as velocidades lineares dos pontos periféricos das duas rodas são iguais em cada instante. Assim, considerando os pontos A e B, destacados na figura 1 e 2, nessa aqui, né? A gente vai ter velocidade de A igual a velocidade de B. Os raios das rodas e, portanto, dos movimentos descritos pelos pontos A e B são RA e RB, respectivamente. Temos, então, se a velocidade de A é igual à velocidade angular, aqui eu coloquei o W, né? Mas é aquele símbolo diferente lá. Velocidade angular de A, que multiplica o raio de A, e a velocidade B vai ser velocidade angular de A, que multiplica o raio de A. Daí a gente conclui que, já que VA e VB são iguais, né? Velocidade A e B são iguais, velocidade angular de A, que multiplica o raio de A, igual a velocidade angular de B, que multiplica o raio de B. Então, essa fórmula a gente vai usar, se usa bastante, né? Portanto, as velocidades angulares das rodas são inversamente proporcionais aos seus respectivos raios. E essa proporcionalidade inversa em relação aos raios vale também para as frequências, pois
velocidade angular de A igual a 2πf, FA, né? A frequência de A. Lembrando que a frequência é o número de voltas, né, que ocorreu em 1 segundo, se a gente considerar o Hertz. E a velocidade angular de B também, né? 2πf de B. Tirando, fazendo essa igualdade, a gente vai ter 2πFA, que multiplica o raio de A, igual a 2π, a frequência de B, vezes o raio de B. Se a gente analisar, a gente poderia passar esse 2π para o outro lado da igualdade, dividindo, certo? Daí a gente isola o FA e o RA. Portanto, 2π a gente pode cancelar, tá? Assim como... Não, só o 2π mesmo, tá? Que tem o mesmo valor, né? Então, fica a frequência de A, que multiplica o raio de A, igual a frequência de B, que multiplica o raio de B. As engrenagens também têm ampla aplicação na indústria mecânica. Basicamente, elas são discos dentados que podem ser feitos de diversos metais ou ligas resistentes, né, para serviços mais pesados, como máquinas, câmbios e motores. Ou de plástico para usos mais leves, como em relógios de parede, por exemplo. Então, por meio da combinação de engrenagens de diferentes características, é possível transmitir movimentos e ampliar ou reduzir forças. Nesse caso, é possível dispensar as correias ou polias, fazendo a transmissão diretamente pelo contato entre as engrenagens. Então, lembrando que se uma gira no sentido horário, a outra tem que girar no sentido anti-horário, né? Isso é bem óbvio, né? Então, para um acoplamento formado por uma engrenagem de raio R e N dentes, né? Aqui tem vários dentinhos, né? E outra engrenagem de raio Rzão com Nzão dentes, vale a seguinte relação. Então, o produto do raio pelo número de dentes de uma engrenagem vai ser igual ao produto do raio pelo número de dentes da outra engrenagem. Outra fórmula que a gente pode usar. Então, a transmissão no movimento circular uniforme. Nas polias. As polias, elas correm junto, têm o mesmo sentido de giro, portanto, a mesma velocidade linear. VA igual a VB. Essas fórmulas vocês já conhecem. As engrenagens correm juntas, mas o sentido é oposto, né? O sentido de giro é oposto. A mesma velocidade linear. E aqui nos eixos, né, a gente tem o mesmo eixo, quer dizer que eles vão girar no mesmo sentido, né? Essas engrenagens aqui vão girar juntas no mesmo sentido, e elas não terão a mesma velocidade linear, somente a mesma velocidade angular, quer dizer, as engrenagens vão percorrer o mesmo ângulo num determinado tempo. Aqui eu coloquei essa imagem, ela está bem ruim, mas só para lembrar, tem mais uma equação aqui na transmissão por eixo, que é a velocidade de 1 dividido pelo raio de 1, a velocidade linear, né? Igual a velocidade linear da segunda engrenagem pelo raio da segunda engrenagem. Então, tem algumas fórmulas, né? E a outra, agora, se a gente considerar catraca e coroa, como ocorre nas bicicletas, né? Nas bicicletas que tem marcha, então a gente pode calcular a frequência ou raio da catraca ou da coroa pela fórmula. Frequência da catraca multiplicado pelo raio da catraca igual frequência da coroa que multiplica o raio da coroa. Então, estaria aqui a catraca e aqui a coroa. E já vamos para os exercícios. Então, o exercício 43, da página 156. Eu sei que também está ruim esse slide, mas é o que eu achei. Ficar copiando tudo isso demora muito tempo.
Então, um dispositivo rudimentar utilizado no interior do estado do Pará para ralar mandioca na fabricação de farinha consiste de uma associação de polias com diâmetros diferentes, como mostra a figura abaixo. Então, a gente vai ter aqui a polia a polia B e a polia C. São 3 polias, tá? Então, ele deu o diâmetro das polias. Então, o diâmetro de A é 1 metro, dessa aqui. É 1 metro daqui até aqui. Portanto, o raio, que é o que a gente precisa, é a metade, tá? 50 centímetros, ou seja, meio metro. O diâmetro de B, da menor aqui, é 10 centímetros e o diâmetro da C é 25. Então, a pergunta é, nessa situação, enquanto a roda A executa uma volta completa, as voltas executadas pelas rodas B e C são, respectivamente. Bom, gente, como elas giram juntas, elas vão dar o mesmo número de volta, porque elas estão acopladas. Tá? Então, basta a gente calcular o número de voltas de uma delas. Então, vamos lá. Velocidades angulares são diferentes, mas eles possuem a mesma velocidade linear. Então, a gente colocou os dados aqui. O raio de A é 0,5 metros, mas como está tudo em centímetro, a gente vai transformar para centímetros, portanto, 50 centímetros. O raio de B, 5. O raio de C, 12,5. Velocidade de A igual a velocidade de B. E o número de voltas de B igual ao número de voltas de C. Então, a gente usa aquela fórmula, partindo do princípio que velocidade angular que multiplica o raio de A vai ser igual à velocidade angular de B, que multiplica o raio de B. Usando aquela fórmula, a gente tira o 2π, novamente, aí vai ficar o quê? Frequência de A, que multiplica o raio de A, igual a frequência de B, que multiplica o raio de B. Lembrando que a frequência é o número de voltas pelo tempo, né? Quantas voltas ele dá num determinado intervalo de tempo. Então, a gente pode substituir o F pelo número de voltas que multiplica o tempo. Então, tá aqui, ó, número de voltas de A que divide, o tempo e multiplica o raio de A, igual número de voltas de B dividido pelo tempo, ficou meio estranho aqui, mas é isso mesmo, multiplicado pelo raio. O tempo a gente pode cortar, tá? Porque é o mesmo tempo, né? Então, se estaria 2 aqui, a gente pode eliminar. Ficando, então, o número de voltas de A, que ele falou, o exercício forneceu, que a polia maior, né? Enquanto dava uma volta, quantas voltas o outro dava. Multiplicado pelo raio de A, que é 50 centímetros, igual a NB, que multiplica 5. Tá aqui o raio de 5, né? Fazendo a conta, é só dividir 50 por 5, portanto, o número de voltas de B e de C serão 10. Então, se a gente voltar nessas alternativas, é a letra A, 10 e 10, né? Próximo exercício. Os portões automatizados deslizantes para a garagem são normalmente providos de uma cremalheira ao longo de toda a sua extensão. A cremalheira consiste de um trilho ou barra dentada de plástico rígido e resistente, cujo suporte é soldado ao portão. A movimentação de abertura ou fechamento do portão é feita por um motor elétrico de eixo com extremidade dentada e acoplada à cremalheira, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, esse esqueminha aqui, né? Importante é o raio aqui também. Considerando o caso em que o deslocamento do portão é 3 metros, o diâmetro D do eixo seja 8 vezes 10 a menos 2,
metros, e o portão gira com frequência constante, quer dizer, o portão não gira, ele desliza, né? Quem gira são as engrenagens. Constante de 50 RPM, ou seja, 50 rotações por minuto. Podemos concluir que o tempo de abertura ou fechamento do portão é em segundos igual a quanto? Então, em cada giro, a roda dentada movimenta a cremalheira em uma distância igual ao seu perímetro. Perímetro é D igual a π, que multiplica o raio, que multiplica o D. É igual a 3,14, que multiplica 0,08, né? Que é aqui, que ele deu o diâmetro, vezes D. Isso dá 0,25 metros aproximadamente. Bom, se ele faz uma rotação, e desliza 0,25 metros, para deslizar 3 metros, que é o tamanho da abertura do portão, ele vai usar quantas rotações? Fazendo a conta, então, dividir 3 por 0,25, a gente vai obter 12 rotações. Então, se ele faz 50 rotações em 1 minuto, ou seja, 60 segundos, né, que ele forneceu, que a frequência é constante 50 RPM por minuto, né? Então, 12 rotações vai demorar um tempo de, fazendo os cálculos também, multiplicando 12 por 60 e dividindo por 50, a gente vai obter 14,4 segundos. E nossa aula finaliza aqui. Agradeço a atenção. Vocês têm alguma dúvida, aluninhos? Vou encerrar a gravação e a gente conversa.